Suas células são as minhas. O que é microquimerismo? O microquimerismo é caracterizado pela presença de células de um indivíduo num outro geneticamente diferente. Na mulher, a gravidez é a principal causa de microquimerismo natural pelo fluxo bidirecional existente entre a mãe e o feto. Ocorre durante a gravidez e no aborto, através de transfusões sanguíneas, transplante de órgãos e ainda como consequência de relações sexuais. Os tipos deles subdividem-se em naturais, incluindo fetal, materno e artificial. O microquimerismo fetal consiste na passagem de material genético do feto para a mãe, sendo mais comum e complexo. No materno, a transferência ocorre da mãe para o feto. Relativamente ao tipo artificial, associa transfusões sanguíneas e transporte de órgãos ou medula óssea. No entanto, o feto, além de adquirir o material genético da mãe, também pode adquirir células fetais de uma gravidez anterior. Tipos de microquimerismo. Microquimerismo fetal. A maioria dos casos de microquimerismo fetal ocorre durante a gravidez. As mulheres são portadoras do maior número de CFM, citometria de fluxo multiparamétrica, do que os homens. Isto porque as fontes de microquimerismo fetal masculina apenas ocorrem pela transferência materno-fetal do útero, transfusões sanguíneas ou transplante de órgãos. O microquimerismo fetal também pode ser consequência de relações sexuais desprotegidas, aborto, amamentação e transferência de material genético de uma gravidez anterior para uma gravidez seguinte. Durante a gravidez, as CFM podem ser observadas após 4 a 6 semanas de gestação, sendo que, no segundo trimestre, o número dessas células no sangue periférico materno é de aproximadamente 1 para 6 células. Após 36 semanas de gestação, 100% das mulheres grávidas têm CFM em circulação. A seguir ao parto, essa porcentagem diminui rapidamente, sendo que a maioria é eliminada e apenas 30 a 50% das mulheres permanecem com células fetais detectadas no pós-parto. Anteriormente, as CFMs aglomeram-se localmente e permanecem parcialmente inativas, não sendo alvo de ataques imunológicos por parte do organismo materno, independentemente do tipo celular. As CFMs masculinas também podem ser identificadas em mulheres sem histórico de filhos do sexo masculino ou aborto prévio diagnosticado. A explicação para isso é que podem vir de um aborto não reconhecido por uma interrupção involuntária da gravidez, perda de um gêmeo não reconhecido, transferência de células de um irmão mais velho através da circulação materna ou através do parceiro sexual. Assim, na gravidez, quando há transferência placentária de células estaminais, mesenquimatosas e hematopoéticas, posteriormente são induzidas a diferenciar nos diversos tipos de células, células da linhagem mieloide ou linfóide, gordura, osso e músculo. Microquimerismo materno. Tal como ocorre no microquimerismo fetal, as células de microquimerismo materno também apresentam diferentes fenótipos, podendo ser originárias da ectoderme, endoderme e mesoderme. Para uma gravidez bem-sucedida, tanto para o feto quanto para a mãe, o sistema imunológico materno não deve reagir exageradamente ao feto, que transporta antígenos paternos. Assim, o efeito da imunomodulação afeta a diferenciação das células T auxiliares maternas. Afetam a placenta, promovendo a supressão das respostas associadas à imunidade TH1, a imunidade celular, e um aumento relativo da imunidade TH2, que é a resposta imune, alérgica e humoral. Estudos revelam que uma falha na supressão da atividade das células TH1 está relacionada ao aborto. Consequentemente, a supressão imunológica placentária, necessária para manter a gravidez, ajuda à persistência da CFM. Uma vez que as células fetais migram para a circulação materna, fixando-se nos seus tecidos e órgãos, podem permanecer por vários meses até anos após o parto, sem que sejam identificadas como estranhas pelo sistema imunológico materno. Microquimerismo fetal e capacidade de reparação tecidual. O microquimerismo fetal tem como efeito benéfico a reparação tecidual. O transplante de medula óssea contendo CFM dá ao receptor melhor vigilância, reconhecimento e citotoxicidade contra células tumorais, comparativamente às células imunes maternas.
Uma vez que as células apresentadoras de antígenos maternos são ineficazes, as células apresentadoras de antígenos fetais podem apresentar autoantígenos e ativar o sistema imunológico materno em resposta às células cancerígenas. Por último, as células NK inibidas por antígenos incompatíveis com as células cancerígenas adquirem uma atividade citolítica, que é a destruição de uma célula viva por dissolução dos seus elementos. O microquimerismo fetal influencia de várias formas na saúde da mulher e tem o maior impacto principalmente nos resultados obstétricos. Níveis aumentados de microquimerismo fetal estão associados a complicações no decorrer da gravidez, como pré-eclâmpsia, aborto espontâneo e parto prematuro. Quanto às mulheres grávidas com pré-eclâmpsia, a concentração de CFM no sangue materno é 5 vezes maior quando comparado com o grupo de mulheres grávidas sem a pré-eclâmpsia. E enquanto a maioria das alterações induzidas pela gravidez no sistema materno são revertidas após o parto, algumas podem persistir, originando doenças cardiovasculares, metabólicas e autoimunes, e com isso o aumento do risco de mortalidade. As doenças autoimunes têm maior incidência nas mulheres quando comparado aos homens, e é na idade fértil que ocorre o pico de sua incidência, e é comum associarem as patologias autoimunes à gravidez e ao período pós-parto. Nos tecidos maternos, as CFM-TCD4 imaturas têm capacidade de autorrenovação, proliferação, diferenciação e ativação. E a ativação dessas células resulta na produção de citocinas inflamatórias, paráquinas e autócrinas, assim como quimiocinas, que estão envolvidas diretamente nas doenças autoimunes. Bom, chegamos ao fim do vídeo. Tchau!